Olá, o tema de hoje, as pessoas se perguntam muito: existe destino ou é predestinação? Existe sorte? Existe azar? Para a doutrina espírita, não há destino e nem predestinação. Não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias através de pensamentos e ações. O espírito e o seu grupo cultural escolhem e determinam os seus caminhos, exercitando assim uma característica indissociável do ser inteligente, o livre-arbítrio. Então, não há desígnios de Deus, o planejamento para a encarnação. Muitas passam boa parte da vida se sentindo abandonadas ou esquecidas por Deus. Quando finalmente descobrem que possuem um caminho planejado e sob medida, elas se desesperam por já terem escolhido caminhos diversos, e muitos dos quais certamente não estavam nos planos divinos. Às vezes, se casaram sem nenhum discernimento. Gastaram os dons em pecados, adquiriram vícios terríveis e assim por diante. Porém, não há motivos para pânico. Nosso Deus é o soberano do universo, maior do que todos os problemas e é capaz de tudo reordenar. Eu sou a Silvia Coelho. O tema de hoje é entender o significado de destino, os desígnios de Deus, o livre-arbítrio, que já falamos tanto sobre isso, e se existe o planejamento para a encarnação. Por exemplo, é destino eu sair de um estado para o outro, de um país para o outro? O livre-arbítrio que o levou a sair de um lugar para o outro, ok? E por que escolhemos este lugar que muitas vezes víamos em sonhos? Quando chegamos, nós temos certeza que já vivemos ali e com certeza em uma outra vida. Isso quem acredita. Quem não acredita fica perdido sem entender. Como é que reconhece lugares, prédios, ruas, uma sensação de prazer, como se estivéssemos mesmo voltando para casa. Para alguns, é um mistério. Para nós que acreditamos em outras vidas, é a constatação de que algo que já aconteceu lá em outras vidas. O livre-arbítrio me levou a este lugar. A constatação que conheço tudo ali confirma que já vivi ali essas outras vidas. Eu acredito que nós temos um destino já escrito, mas eu posso mudar. E que não importa o que façamos, não temos uma liberdade real para fugir dele. Pois é, tudo isso é besteira, porque o nosso livre-arbítrio nos permite, sim, escolher o nosso próprio destino. E porque, para se justificarem, alguns dizem que são desígnios de Deus. Por quê? Nós somos livres para desenhar uma história diferente da dele. Confirma-se o livre-arbítrio que pode nos levar a qualquer lugar. Muitas vezes o encaminhamento ou intuições que nos impulsiona a tomar determinadas decisões. Segundo questionamento: como se explica o livre-arbítrio? E conheço alguém, mantemos contato amigo e outras vezes
nos apaixonamos e casamos. Lá no plano espiritual, esses encontros são traçados, obedecendo às leis da reencarnação, entre espíritos que possivelmente já tenham partilhado experiências passadas a nível afetivo e sexual. Embora os estudos terrenos estejam propensos a designarem a atração entre dois seres através da libido, nós não podemos negligenciar que esta ligação vai além do físico, pois nós contamos com inteligências desencarnadas neste jogo afetivo, resguardando e guiando companheiros de experiência, volvidos à reencarnação para fins de progresso e burilamento. O Espiritismo, ele nos ensina que o casamento é um progresso na marcha da humanidade e que a sua abolição significaria o retorno à vida animal. O Livro dos Espíritos, as questões 695 e 696, é claro, o casamento ou união de dois seres origina um regime de vida em comum, pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua, na criação e desenvolvimento de valores para a vida, implicando em direitos e deveres de um para com o outro. Para além da união física e moral, o ser, ele liga-se ao outro com um compromisso afetivo, sendo estabelecido entre ambos um círculo de forças pelo qual se alimentam psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Quase sempre recebemos como cônjuge a quem muito prejudicamos no passado ou a quem conduzimos ao desequilíbrio. Quem puxa a responsabilidade do matrimônio para evitar problemas ou sofrimentos inerentes aos compromissos previamente assumidos no plano espiritual. Porque a pessoa que não estuda, que não sabe, ela nem imagina que o encontro dele com uma outra pessoa já está tudo programado. E aquela pessoa que foge, no caso, né, do casamento, ela está, assim, adiando o seu resgate. A questão 298 do Livro dos Espíritos, a maior parte dos relacionamentos matrimoniais que se distinguem felizes só o são relativamente pelas afinidades de suas inclinações e instintos. Apenas nas esferas superiores, advertem-nos a espiritualidade é que se encontra a verdadeira união e reciprocidade entre os espíritos. Quando nós dizemos que ansiamos para encontrar a nossa cara metade, nós estamos desejando uma relação a dois felizes. Pensamos em encontrar alguém que nos complemente de todas as formas, geralmente marcada por resgate de provas ou expiações. É o tipo de união mais propenso no nosso estágio evolutivo. Com mais ou menos intensidade, dependerá de várias condicionantes pretéritas para determinar a sua complexidade. Nas ligações terrenas, nós vamos encontrar as grandes alegrias. No entanto, é também dentro delas que somos diariamente defrontados pelas mais duras provações. Isto porque, embora a gente não perceba de imediato, nós recebemos quase sempre
no companheiro da vida íntima, os reflexos de nós próprios. Conforme Emmanuel, através dos princípios kármicos, a lei da ação e reação, nós vamos resgatando os nossos débitos através das provas, tentações, crises ou situações expiatórias. Então, aquilo que nós passamos hoje, possivelmente fizemos o nosso companheiro experimentar no passado. Vocês já pensaram nisso? Pois é. Então, Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que nós devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. A nenhum espírito é dado a missão de praticar o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, aí às consequências do que ele provocou. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar. Nunca vai determinar tal procedimento. Compete a nós, repelir. Os espíritos bons simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí as suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Portanto, cuidado ao observar as nossas atitudes sem abusar do nosso livre-arbítrio. Esse destino que acabamos traçando para o bem ou para o mal, as nossas atitudes. Lembrando que todos nós temos o nosso espírito protetor. E qual que é a missão do espírito protetor? A de um pai com relação aos filhos. A de guiar o seu protegido pela senda do bem. Auxiliá-lo com os seus conselhos. Consolá-lo nas suas aflições e encorajá-los nas provas da vida. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o nascimento? Sim, desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita depois da morte. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que não são mais do que fases curtíssimas da vida do espírito. É voluntária ou é obrigatória a missão do espírito protetor? Preste atenção nisso. O espírito, ele lá, antes de você encarnar, ele se ofereceu, para assistir você. Em outras situações, ele é obrigado a ser o seu espírito protetor. Cabe, porém, o direito deles também escolher seres que lhes sejam simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros é missão ou dever. Então, o espírito protetor ele fica preso à criatura confiada à sua guarda. Frequentemente sucede que alguns espíritos acabam deixando as suas posições de protetores para desempenhar outras missões também. Mas, nesse caso, outros espíritos vêm substituí-lo. É importante você saber que o espírito protetor pode abandonar o seu protegido por se mostrar rebelde aos conselhos. A gente fazer um parênteses aqui, às vezes a pessoa fala assim, mas que conselho? Eu não vejo espírito nenhum protetor. São as intuições que recebemos e não prestamos atenção. Então, no caso, eu vou fazer isso. De repente, alguma coisa fala, não faça. Então, ouça, São as intuições que esse espírito protetor está te passando. Agora, quando ele vê que seus conselhos são inúteis,
e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, ele não vai te abandonar assim completamente. O homem que acaba tampando os ouvidos, né? O protetor não fica mais direto. Ele volta só quando ele é chamado. Olhem que maravilhoso. Nós podemos ter proteção, saibamos ouvir, sentir as boas vibrações que recebemos para acertar mais do que errar, já que nós temos o livre-arbítrio para fazer o bem ou o mal. E conforme a ação e reação, tudo volta para nós, seja o bem ou seja o mal. Entender, meus irmãos? Então, existe sim a programação de família, né? É colocado muitas vezes, a gente, as pessoas namoram um, outro, mas se ela não sentir firmeza, ela acaba não ficando com nenhum. Mas um pode ser aquele determinado que já foi definido no plano espiritual. Ai, no começo era tudo lindo e maravilhoso, e depois ele não era nada daquilo. Então, são as provas que você pode vivê-las, mas o seu livre-arbítrio pode decidir que não quer mais continuar essa relação, né? Só, meus irmãos, que destino as coisas vêm do plano espiritual mais ou menos já delimitadas, né? Muitos, é raro, mas tem pessoa que vem para a Terra, quando vem, sabe que é para ter família, ter filho, só que ela chega aqui, ela não quer casar, ela não quer ter filho, sabe? É o livre-arbítrio dela. Se ela tiver conhecimento dessa, como é que funciona no mundo espiritual, ela está quebrando, né? Tudo que foi programado. Se ela não entender, menos mal, né? Mas existe sim a programação quando encarnamos. Não existe destino, porque se a gente for fazendo tudo que vai rolando ali, a gente pode acertar muito, como pode cair no precipício. É, ao mesmo tempo que é fácil entender, é difícil fazer aquilo que devemos fazer certo, prestar mais atenção. Porque quando eu falo seu anjo protetor, o anjo da guarda, ele vai ficando com você, direto. Se você começar a fazer tudo errado e não ouvir ele vai ficando mais afastado, vai pegar e cumprir outras missões. Se na hora você se tocar, que você precisa dele, né? Ele volta ali para te dar mais uma tentativa de ajudá-lo. Irmãos, esse assunto de hoje fica aí como reflexão. Nós temos dúvida, muitos canais aqui no YouTube. Tem o Livro dos Espíritos, tem o Livro dos Médiuns, tem o Evangelho, tem vários outros livros psicografados, de estudo.
um momento de folga aí, lê 2, 3 páginas, depois volta, porque os livros espíritas não é um romance que você lê, acabou. Não. Você lê uns pedaços, pensa, reflete, depois você volta e vai continuando lendo assim, aos poucos. Porque para você ler direto e não entender não adianta nada, né? Bom, eu gostaria de agradecer os novos, as novas pessoas que estão conosco aqui no canal. Queria agradecer a todos os outros que faz tempo nos acompanham. Queria que vocês compartilhassem com seus amigos. Já temos aí quase 200 vídeos de todos os assuntos. Às vezes você quer saber assunto tal, já foi feito, só lá e olhar. Você que está aí pela primeira vez, ou que já entrou outras vezes e não se inscreveu, clique em inscrever, clique no sininho, ele vai abrir, você vai aparecer todas, porque só assim o YouTube vai te informar todos os vídeos que eu colocar aqui. E curtam, porque você curtindo, fica fácil entender se o vídeo está agradando ou não. Fiquem todos na santa paz de Deus. Até a próxima e um beijo no seu coração. Até mais.